boa tarde, gamers. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Hermano Augusto, vulgo Oliveira, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, que é me tornar o maior desenvolvedor de jogos do sul do mundo. E para isso, além de estudar e fazer esse conteúdo que eu tenho feito aqui para vocês, eu tenho um projeto maior. Pela minha cara de velho, vocês devem ter reparado que eu sou um jovem senhor. E eu tive o privilégio de viver na época de ouro dos jogos de videogame, onde a maior invenção da humanidade foi criada, na época do Play 1. Mais importante do que a penicilina, mais importante do que a internet, mais importante do que calça jeans, sim, o Play 1. E na minha concepção, é a melhor invenção já criada. Vários dos meus jogos favoritos pertencem a essa plataforma, então eu sou muito suspeito para falar. E eu pensei em recriar um desses jogos que eu tanto gosto. Mas assim, recriar um jogo do zero é um trampo de corno que eu certamente não estou qualificado para fazer. Então eu reduzi um pouquinho esse escopo, apesar do tamanho da ambição continuar sendo a mesma. Eu vou recriar partes desse jogo. Então eu vou pegar uma fatia desse jogo para mostrar para vocês os sistemas, a jogabilidade, uma série de coisas, tentando trazer melhorias, né? E um pouquinho da minha visão criativa também. Eu não vou falar para vocês qual é esse jogo, porque isso é parte do mistério. Mas eu vou falar para vocês como eu vou conseguir esse jogo. E daqui cerca de 5 meses, eu tô embarcando para ir pro Japão, que é a meca dos jogos, para encontrar essa mídia física lá. Eu vou documentar toda essa quest, toda essa aventura para vocês aqui, mas é parte desse processo. Então, basicamente, eu tenho 5 meses para aprender os fundamentos dos 4 pilares de desenvolvimento de jogos, que são relacionados à arte visual, áudio, a narrativa e os sistemas. Eu vou buscar essa porra desse jogo. Vamos gravar esse jogo aqui, eu vou jogar e comentar sobre isso, explicar para vocês cada um dos sistemas, como cada coisa funciona. Vou documentar isso oficialmente e começar a desenvolver a nossa versão desse jogo, a nossa fatia vertical. Mas eu tenho falado muito para vocês sobre o desenvolvimento de jogos, como que isso funciona e como que isso, né, como que eu tô aprendendo essas habilidades. Mas eu não falei muito sobre mim. Então hoje eu acho que eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso. E também ganhando um pouco mais de tempo, porque eu tinha que fazer umas coisas de concept art essa semana que não deu certo. Então vocês vão ter que ouvir as minhas lorotas aqui hoje. Como eu já falei pra vocês, o meu nome é Hermano Augusto. Eu tenho 34 anos. E eu sou fissurado por jogos de videogame, desde que eu sou um girino. Tem vários motivos pra isso ter acontecido, da forma que aconteceu. Mas possivelmente o maior deles é o fato de eu ter uma doença autoimune desde que eu era pequeno. Então, durante o percurso da minha vida inteira, eu tive algumas dificuldades de mobilidade. Algumas mais brandas, algumas mais severas. Mas foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira. E durante esse trajeto, quando eu tava mais debilitado, quando eu tava tendo algum tipo de crise, eu não podia fazer muita coisa, além de jogar videogame. Então, eu sempre fui muito próximo dessa mídia. E tudo começou na época do Play 1, quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Então, esse contato que eu tenho com os jogos de videogame aconteceu desde muito cedo. Na realidade, antes disso, mas a partir desse momento eu comecei a ter muito mais proximidade com isso. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui um menino muito mexilhão. Eu gostava de mexer nas coisas, eu gostava de entender como as coisas eram feitas. E eu sempre gostei muito de desenhar. Então, as minhas ideias quando pequeno era ver um jogo de videogame, ou ver um desenho e tentar criar um personagem meu dentro daquele universo. E eu sempre gostei muito disso. Sempre gostei muito disso. E quando eu cheguei na idade de prestar vestibular, eu optei por fazer o curso de design, lá em 2000 e lá vai fumaça. Porém, o curso de design não estava disponível nessa época, na universidade que eu ingressei. Só tinha um curso de artes plásticas. Sim, eu quase fui um artista plástico. E eu entrei com a ambição de me tornar um artista conceitual.
eu queria trabalhar com concept art. Que é muito do assunto que estamos falando aqui agora, né? Então até casou um pouquinho essa ladainha de hoje. Por vários motivos, motivo de saúde, motivos financeiros, motivos de decisões boas ou ruins, eu precisei me mudar de cidade também, então eu acabei não concluindo esse curso. E eu tenho basicamente entrado e saído da faculdade desde então. Eu finalmente estou terminando o meu curso superior agora. Eu vou me formar ainda esse ano em ciência de dados e desenvolvimento de jogos. É isso aí, porra. Então, eu sempre tive um envolvimento com isso, eu sempre tive essa ambição, mas por vários motivos, né, eu acabei me afastando disso com o decorrer do passar dos anos. Eu passei por um catatal de curso da faculdade. A maior parte deles eu acabava escolhendo por ter algum apelo financeiro de, tem uma carreira boa, tem oportunidades no mercado, uma série de coisas. E eu tentava encontrar cursos que tinham alguma forma que eu tinha algum tipo de interesse. Mas eu sempre ficava com aquele comichão de trabalhar com jogos, porque é a coisa que eu mais gosto. E eu até, o jeito que eu estruturei a minha opinião em torno do desenvolvimento de jogos nos 4 pilares que eu sempre falo aqui pra vocês, é muito embasado em pesquisa, mas também é muito pitaco meu. Eu separei as 4 coisas que eu mais gosto. Então, eu basicamente separei os talentos que eu quero desenvolver e eu tô tentando transformar isso em conteúdo, tô tentando praticar, porque são coisas muito do meu interesse. Então, além de eu achar que de fato o cerne, né, é o fundamento, são os pilares que sustentam todo o desenvolvimento de jogos, são também coisas que eu gosto. Eu podia ter colocado outras coisas, mas foda-se, quem manda sou eu. Então, é isso. Desde sempre eu tive contato com essa área. Nunca deixei de jogar jogo de videogame. Eu sou um nerdola encardido mesmo, admito. Mas as coisas mudaram muito cerca de 2 anos atrás. Em 2023, eu tive a oportunidade de conhecer o Japão. Eu fui pro Japão pela primeira vez. E muito em função da minha namorada. Ela viabilizou tudo, ela foi atrás, ela pesquisou, ela foi atrás de passagem, de estadia. Ela virou o mundo do avesso para possibilitar que isso acontecesse. E fomos para lá em 2023, ficamos cerca de um mês em Tóquio. E assim, eu voltei dessa viagem surtado. Porque eu percebi que muito do que eu fugia desse assunto, desse meu interesse no desenvolvimento de jogos, eu comecei a perceber como é viável. Não só no Japão, mas eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado global, uma série de coisas. E eu comecei a ver que eu tenho amigos que trabalham na área, né? Eu comecei a perguntar para eles. E eu comecei a perceber que muitas dessas pessoas têm trabalhos também. É trabalho, não tem jeito. Vai ter a parte chata. Tem que bater ponto, tem meta, tem chefe, tem que lidar com a parte chata do trabalho, tem que lidar com sabe, desentendimento entre as pessoas, enfim. Mas eu percebi que pelo menos elas estavam fazendo o que elas gostavam. E eu até hoje não conheci ninguém que trabalha nesse mercado. Não conheci que não era apaixonado, sabe? Que não fosse muito entusiasmado com o que faz. E eu comecei a me visualizar fazendo isso. De, porra, eu detesto o que eu faço hoje. Se eu pudesse trabalhar com o que eu gosto, será que eu ia trabalhar melhor? Será que eu ia ter um ânimo maior trabalhando? Será que eu ia ter um tesão, sabe? E eu comecei a perceber que, sem nem estar atuando na área, eu gosto muito de estudar esse conteúdo. Muito. Porque é exatamente relacionado a todas as coisas que eu gosto. Eu tenho que aprender a desenhar, eu tenho que aprender a programar, eu tenho que aprender matemática, eu tenho que aprender música, eu tenho que aprender narrativa. Isso é muito legal, são coisas que eu gosto bastante. E casar todas essas coisas é um desafio do cacete. E é muito massa, é muito bacana buscar esse conhecimento e tentar conseguir juntar tudo de uma forma muito coesa. Casar todas essas coisas é muito legal. É um prazer muito grande estar podendo fazer isso. Eu entendo que trabalhar com esse tipo de coisa é uma outra história. Mas eu consigo entender também que, porra, você trabalhando com uma coisa que você gosta, você consegue ter mais retorno, até financeiro, você consegue se empolgar mais, você consegue entregar mais, você consegue se envolver mais. E hoje, sendo muito sincero, eu atuo no meio corporativo e não fala comigo. Então eu sei que vão ter uma série de oportunidades que eu não vou conseguir pleitear porque eu não tenho perfil, porque eu não tenho aquele um quê a mais, porque eu não quero dar o sangue pra isso. E ser muito sincero, eu não quero mesmo.
Então, assim, eu fico muito estagnado não só na minha carreira, mas com aquilo que eu gosto também, né? Então eu decidi, quer saber, foda-se, eu decidi sacudir a roseira. Então, quando eu voltei em 2024, eu comecei a estudar esse assunto. Comecei a correr atrás e tal. E eu admito que eu tô um pouco empacado nele, porque é muita coisa, é muito, muito conteúdo. Especialmente o que eu tento trazer aqui pra vocês é bem difícil de desenvolver em períodos de uma semana, porque eu ainda tenho um trabalho de dia, tenho outras responsabilidades no decorrer da semana, e fazer isso só de manhã cedo, ou de noite, ou na hora do almoço, final de semana, não tem o impacto que eu gostaria que tivesse. Mas ainda assim, é muito massa esse esforço, é muito legal. E eu admito que eu dou mais o sangue fazendo isso do que no meu próprio trabalho, tá? Então, é, é, eu sou muito mais interessado nisso. E eu tô levando isso a sério como se fosse um trabalho. Então, foi isso que aconteceu. E desde que eu voltei dessa viagem, eu comecei a ter essa ideia de, porra, eu quero fazer esse trabalho, eu quero praticar, eu quero melhorar, eu quero desenvolver. E consegui desenvolver um pouco, mas acabou que cheguei num platô assim que eu tava patinando demais. E sempre me cobraram muito que eu falasse mais, que eu me expressasse melhor. Eita, eu tive que atender o telefone e perdi um pouco o fio da meada. Mas enfim, eu sempre fui muito cobrado pra falar mais, me expressar mais, porque dizem as pessoas que eu conheço, obviamente que não todas, porque eu sou um tapado, mas dizem as pessoas que eu tenho boas ideias, pelo menos nesse assunto, desenvolvimento de videogame. Ahn, e eu não tenho o hábito de falar muito, eu falo com alguns amigos mais próximos, eu não tenho muito com quem trocar essa ideia. É, a não ser vocês agora, essa nação que tá me acompanhando aqui, mas... Então eu resolvi me desafiar e começar a fazer isso. Acabou que eu me enrolei muito pra começar o canal aqui mesmo, porque eu não tinha uma ideia clara. Porque eu acho que é importante não só largar conteúdo aqui pra vocês, mas ter uma história pra contar, que eu acho que isso aí ajuda a amarrar as coisas, né? E fazer as coisas por favor, eu acho que qualquer arrombado consegue, né? Mas eu não sou um arrombado qualquer. E a minha ideia é essa, né? De ir atrás desse jogo, contar essa história de quem tá indo atrás disso, contar um pouco mais da minha história também, mostrar o que eu tô fazendo, mostrar os trancos e barrancos que eu tenho, que só desses poucos vídeos que eu já fiz aqui pra vocês, é uma logística muito foda, porque eu não sei gravar, eu não sei falar com o público, eu não tenho um script. Eu já falei pra vocês que o equipamento eu não tenho, mas eu já comprei coisas aqui, eu já tenho um microfonezinho, eu tô me sentindo um podcaster. E é isso. Eu tô tentando melhorar todas essas coisas. A coisa mais difícil de todas é a disciplina de fazer isso toda semana e dar minha cara a tapa, assim. Eu não gosto de chamar atenção pra mim, eu não gosto de falar por conta disso. É, então isso tá sendo um desafio muito interessante. Eu tô gostando muito disso. Eu tô sentindo que eu tô desenvolvendo mais do que eu tava antes, quando eu tava parado, porque eu sinto que eu tenho que prestar contas, sabe? Isso é muito interessante. É ruim, mas é muito interessante também. É, e é isso. Então isso é um pouco mais da minha história. É, eu tenho inúmeras ideias de jogos que eu gostaria de desenvolver e publicar. Não sei quantos deles eu conseguiria fazer sozinho, eu vou tentar o máximo. Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz, uma das minhas ambições é ter um estúdio pra poder desenvolver jogos, né, para poder focar nisso. Tenho amigos interessados, né, em fazer essa transição também. Eventualmente, se tudo der certo, eu gostaria de viabilizar essa empreitada com eles também, que seria muito legal desenvolver jogos com os meus amigos. E é isso. Essa é a minha ambição, esse é um pouco da minha história. E eu me comprometo aqui com vocês, né, de tentar. Essa semana eu não consegui bater a meta de desenvolver mais. Ainda tem uns dias, então talvez na semana seguinte eu consiga trazer um pouco mais de conteúdo aqui pra vocês. Mas eu acho bacana ter esse tipo de conversa também pra vocês me conhecerem mesmo. E pra eu também não correr o risco de ficar fazendo. O último vídeo que eu fiz eu senti que parecia muito uma palestra, uma aula. E eu não tenho capacidade técnica e cognitiva pra fazer esse tipo de coisa. Então, assim, não. Não é a ideia desse conteúdo aqui. A ideia daqui é vocês me verem batendo a cabeça e tentando descobrir como que as coisas funcionam. Mas é isso. Muito obrigado de novo.
Tamo junto. Semana que vem tem mais um vídeo. E é isso. Muito obrigado. Falou, valeu.